Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês o seguinte, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, derrubou a decisão que obrigava os Detrans a voltarem a emitir o documento do veículo CRLV em meio físico, naquele papel moeda, aquele papel verdinho que a gente costumava utilizar e portar esse documento na hora que estivesse conduzindo o veículo e apresentar a fiscalização quando fosse solicitado. Só para vocês entenderem aqui o contexto, caso você queira ficar a par da situação, você deve saber o seguinte, na redação original do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 1997, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998, o artigo 133 do CTB estabelecia o seguinte, que é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Esse dispositivo legal, inclusive, ele existe no CTB até hoje, do jeito que eu falei, é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual, ou seja, o condutor tem que portar um documento que comprove que o veículo está devidamente licenciado. E aí, com o passar dos anos, lá em 2016, nós tivemos uma lei, a Lei 13.281, que entrou em vigor em 1º de novembro de 2016, e que incluiu nesse artigo 133 que eu mencionei um parágrafo único, passando a estabelecer o seguinte, caso o condutor no momento da abordagem não esteja portando o documento do veículo, o agente, se dispuser de meios, ele poderia consultar esse veículo para verificar no sistema informatizado do órgão se ele está devidamente licenciado. Estando devidamente licenciado, o agente libera porque ele vai dispensar o porte. Se não, até então, a falta do documento do veículo era falta de um documento de porte obrigatório, que era uma infração de natureza leve, continua sendo uma infração de natureza leve, previsto lá no artigo 232 do CTB. Então passou a existir uma exceção no que diz respeito ali ao porte do documento do veículo, quando, repito, no momento da fiscalização, a gente pudesse consultar. E aí, em 2020, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou uma resolução, a resolução número 809, e passou a prever o documento do veículo em formato eletrônico, o CRLV-R, ou seja, o certificado do veículo, documento do veículo, em formato eletrônico, em meio eletrônico. E aí, depois de um tempo, nós passamos a ter questionamentos judiciais. Uma associação de despachantes questionou judicialmente a falta da emissão do documento do veículo em meio físico, ou seja, isso não atendia aquilo que estava previsto na legislação. O documento impresso numa folha A4, ele não garantia ali uma segurança, uma inviolabilidade daquele documento. Enfim, e aí o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu que os Detrans deveriam voltar a emitir o documento em meio físico, aquele modelo no papel moeda verdinho que eu iniciei falando o vídeo sobre ele. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão da decisão inicial lá do TRF4, o link vai estar na descrição desse vídeo. Aí a União contestou, recorreu da decisão e agora o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que não precisa mais os Detrans voltarem a emitir o documento em papel moeda. Isso aí implicaria numa despesa anual, para vocês terem ideia, na casa dos 600 milhões de reais. Hoje, se você quiser, você pode ter o seu documento do veículo, CRLV em formato eletrônico, no seu telefone celular, no aplicativo lá da Carteira Digital de Trânsito, ou você pode imprimir esse documento numa folha A4 na sua casa, ou pedir que alguém imprima para você, o próprio Detran, enfim. Você pode fazer a impressão desse documento e portar esse documento impresso numa folha A4, que ele é considerado válido para todo efeito legal. Inclusive, recentemente em uma viagem até fui abordado por um policial rodoviário federal. Durante a viagem, o policial rodoviário federal solicitou os documentos, documento de habilitação, que eu poderia utilizar o celular, mas eu ainda ando com minha CNH em modelo físico. Mostrei o documento em meio físico e mostrei na folha A4 o CRLV do veículo, apresentei, ele fez as consultas ali de praxe e fui liberado tranquilamente, porque é um documento válido, é um documento que é utilizado atualmente. Se você quiser, você pode até fazer cópias desse documento e ficar, amassou, molhou, enfim, você descarta aquilo ali e usa a cópia, não tem problema nenhum, porque o grande objetivo ali é o seguinte, é comprovar a propriedade do veículo e o licenciamento. Então, aquele documento ali, o policial, o agente de trânsito, quem quer que seja, faz a verificação. Então, é desnecessário que haja um documento ali em papel moeda e tal, pelo menos esse é o entendimento aí com a evolução
tecnológica. Obviamente que caso um condutor apresente um documento A4 do veículo que tenha alguma falsificação, existem consequências para isso, como por exemplo o crime de uso de documento falso, ele vai ser responsabilizado. Se você quiser dar uma conferida na decisão do STJ, vai ficar na descrição desse vídeo, você pode dar uma conferida e em caso de dúvida, ou se você concorda ou discorda com a decisão, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito a intenção é que nós possamos compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.